Simbora falar então sobre a lei de resíduos sólidos. É hora então de falar sobre uma importante lei. Lei de resíduos sólidos. Espero então que vocês gostem. Nós vamos falar sobre uma importante lei então, em que nós falaremos sobre a lei de resíduos sólidos. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência aí então no nosso curso, simbora falar sobre uma importante norma, trata-se da Lei de Resíduos Sólidos. Esta norma, ela é bastante cobrada, principalmente em conteúdos, tá? Em editais que cobram direito difusos e coletivos. Normalmente, nós então temos esse assunto inserido dentro da tutela coletiva. Então fica aí esta dica para vocês, é uma importante norma, muito cobrada em concursos para a área federal, muito cobrada em concursos principalmente para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, concursos para engenheiros, principalmente engenheiros sanitários, engenheiros também que são relacionados aí à área do meio ambiente, então engenheiros ambientais, ou seja, é uma lei muito cobrada. E evidentemente nós vamos aqui apresentá-la da mesma forma que eu tenho feito até agora. Eu farei com uma perspectiva diferente. Então eu não farei um curso ponto a ponto, mas eu irei aqui apresentar para vocês as principais ideias que esta lei então dispõe. Mas o que são estas principais ideias? São aquelas informações que já foram objeto de cobrança em concursos anteriores e que também norteiam a maioria das atividades relacionadas então aí aos resíduos sólidos. Com isso, nós podemos dizer o seguinte: nós estaremos aqui, eu e você, explorando exatamente aquilo que é necessário para que a gente possa ter uma boa preparação. Desde já me coloco à sua disposição para que a gente possa seguir firmes nesta nossa parceria. Eu estou lá no nosso fórum e também nas redes sociais, @professor Eduardo Galante. Tá bom? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Gente, o objeto do nosso estudo é a Lei 12.305 e respectivas alterações. Então, é uma lei federal, é a Lei 12.305 de 2010 e respectivas atualizações. Trata-se de uma importante norma, ela é muito conhecida, inclusive nos eventos, normalmente quando ela é mencionada em concursos públicos, em trabalhos científicos, normalmente ela aparece como Lei de Resíduos Sólidos. Bem, dentro da perspectiva da tutela coletiva, dentro da perspectiva dos direitos difusos e coletivos, quais são as informações mais importantes a respeito desta norma e que, portanto, merece a nossa atenção? Nesse caso específico, gente, primeira coisa que nós temos que fazer sempre, e todo mundo sabe que eu sempre pauto os meus cursos pela objetividade, a primeira ideia é fazer claramente aqui um levantamento do seu objeto. O que esta lei tutela? Qual a razão de termos uma lei, então, que trata sobre resíduos sólidos? O que pretende esta lei? Qual é, então, ali o seu objeto? Toda vez que nós estudamos uma norma, é importante demais que casos como este sejam, então, logo definidos. Então, qual é o seu objeto? Lembrando, inclusive, que numa pesquisa realizada junto aos tribunais superiores, nós não encontramos muita jurisprudência pacificada sobre o assunto não, tá? Temos até algumas decisões, mas nada que pudesse ser, acredito, até cobrado em uma prova, tá? Normalmente quando nós cobramos, quando nós buscamos a jurisprudência, é aquela que está enraizada já lá nas decisões dos tribunais superiores. A não ser que você vá fazer concurso para uma determinada região, um determinado, então, órgão do Poder Judiciário, por exemplo, específico, e aí você poderia, em
tese, buscar ali uma decisão mais enraizada naquele tribunal. Fora isso, então, não é muito comum cobrar este assunto mediante jurisprudência. Por isso mesmo, como eu disse a vocês, a ideia aqui é pautar para vocês com objetividade as informações necessárias. Bem, qual é o objeto, então, de estudo da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Primeira coisa, esta lei, então, ela instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é o objeto desta lei. Bem, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós vamos estudar, então, os princípios desta política, os objetivos e os instrumentos. Gente, posso aqui garantir uma coisa para vocês. Nas pesquisas que realizei a respeito desta norma, sabe qual foi a informação mais concreta que eu tive? Em 80% das questões envolvendo este assunto, a banca cobrou ou os princípios, cobrou objetivos ou cobrou os instrumentos, tá? Então, 80% das questões, o assunto abordado dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos foram os princípios, os objetivos e os instrumentos da política nacional. Então, se você me encontrasse e de repente me fizesse uma pergunta: ah, professor, eu estou com tempo escasso, eu preciso estudar a Lei 12.305. O que o senhor recomendaria aí para que eu pudesse fazer um estudo rápido? Eu falaria para você: olha, estude os objetivos, os instrumentos e os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A chance desse assunto ser, né, o assunto da sua prova é em torno de 80%. Por quê? As questões anteriores deste tema, das quais eu extraí aqui as informações, 80% delas giraram em torno, então, destes elementos, tá bom? É claro que também dentro, tá, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós ainda vamos estudar as diretrizes relacionadas aí à gestão integrada. Então temos também aqui dentro desta norma informações sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e também sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos. E além disso, eu achei, por exemplo, 10% das questões envolviam o assunto responsabilidades dos geradores e do poder público. Então, para que a gente possa mapear, para ficar mais fácil o nosso estudo, 80% das questões, princípios, objetivos e instrumentos. 10% falavam sobre as responsabilidades dos geradores, tá? E também do poder público, e as demais questões, no caso, se dividiram aí o gerenciamento dos registros sólidos e dos instrumentos econômicos também. Pronto, agora que eu mapeei, então, já que eu tenho essa estatística, já que eu tenho esse direcionamento, então eu vou focar o nosso curso justamente nesses quesitos que eu acabei de falar. Bem, então primeiro aqui agora que é importante que a gente saiba o seguinte: quem são aqueles que deverão cumprir, quem são aqueles que deverão então ali observar todo o conteúdo desta lei? Nós sabemos que com o conteúdo de uma lei, gente, a abrangência dela, nós já sabemos. Quando você estuda lá a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nós sabemos qual é o alcance da lei. Mas aqui a lei especificou o seguinte: é claro que a lei deve ser cumprida por todos, mas esta lei tem um público específico. Ela está voltada principalmente para um público específico. Não quer dizer que seja só para eles. Mas quem é que está obrigatoriamente sujeito a esta lei? As pessoas físicas e jurídicas, sejam de direito público ou de direito privado, e tais devem ser responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos, e aquelas também pessoas que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Qual é o macete que eu dou a você aqui? Qualquer pessoa jurídica ou pública que tenha qualquer ação, atividade relacionada com resíduos sólidos, estarão então todas estas pessoas sujeitas a esta lei. Então esse é o macete para você. Seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, se tem alguma ação relacionada
a questão do resíduo sólido, aplicar-se-á então a ela todo o conteúdo desta lei. Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela reúne, então, um conjunto de princípios, de objetivos, de instrumentos, diretrizes, metas e ações, então, do governo para justamente tratar da gestão integrada e do gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos. Então, esta Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela envolve todos os entes federativos, todos eles, tá? Então o governo federal poderá fazer isso isoladamente ou em regime de cooperação com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios e ainda particulares. O objetivo, gente, desta lei, tá? É a gestão integrada e o gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos. Então, vamos supor que seja uma questão de segunda fase e que você tenha que discorrer sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que você deveria, então, focar nesta sua resposta? Primeiro, que esta política nacional, ela na realidade é um conjunto de princípios, ou instrumentos, diretrizes, metas, ações que deverá ser então implementadas pelo governo federal. Ele poderá fazê-lo isoladamente ou em cooperação com os demais entes federativos. Qual é o propósito desta lei? Ela visa, gente, a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. É para isso, então, que esta lei, ela tutela esta questão. Portanto, fica aí esta dica para vocês, tá? E mais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela integra a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, ela faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente. E para isso, então, ela vai, inclusive, se articular com outras normas que compõem aí a Política Nacional de Ambiente, como, por exemplo, do meio ambiente, como, por exemplo, a Política Nacional da Educação Ambiental, como a Política Federal de Saneamento Básico. Mas para a nossa prova, a questão que eu vi já cobrada em concurso anterior, a banca abordou o seguinte: ela queria saber se a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se ela fazia parte, se ela integrava a Política Nacional de Meio Ambiente. E nós acabamos de descobrir que sim, ela faz parte sim desse contexto, tá bom? E mais, como eu disse a vocês, 80% das questões envolvendo esta lei, 80%, todas estas questões ou abordavam princípios, objetivos ou instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bem, tendo esse direcionamento, já que isso é fruto de uma pesquisa de questões anteriores, eu não poderia deixar de abordar, então, tais temas. Vamos agora aqui abordar a questão: quais são os princípios, então, da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Princípio, né? O início, o começo, a base, aquilo que deve ser utilizado para a construção de qualquer norma, de qualquer ação, no caso ali destinada aos resíduos sólidos. Então, nos termos da nossa lei, são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são estes princípios? Primeiro, a prevenção e também a precaução. Então aqui nós temos uma ideia de que o tratamento adequado aos resíduos sólidos deve ser feito de maneira preventiva e com a precaução necessária para que se possa causar, para que não se possa causar danos ao meio ambiente. E por isso mesmo ter um tratamento adequado. E mais, temos também aqui como princípio, tá? O princípio poluidor-pagador ou protetor-recebedor. Nós sabemos que, inclusive, estes princípios estão positivados lá na nossa Constituição e eles, então, também aparecem aqui na nossa norma. Temos mais um princípio, é o princípio da visão sistêmica, isso na gestão dos resíduos sólidos. Então, quando eu falo de resíduos sólidos, eu devo falar em várias perspectivas. Eu tenho que levar em consideração muitas variáveis, como por exemplo, as questões ambiental, social,
cultural, econômica, tecnológica, saúde pública, tudo isso deve ser pensado numa gestão de resíduos sólidos. Então, resíduos sólidos, ele abrange muito mais do que tão somente o ambiente. Não, são várias variáveis que estão então aí envolvidas. Além disso, também é princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos o desenvolvimento sustentável. Aliás, essa palavra sustentabilidade, sustentável, seus derivados, hoje muito comum, principalmente quando falamos de temas que têm uma íntima ligação com o meio ambiente. Eu até faço um comentário que é interessante, que é o seguinte: todas as vezes que você for indagado sobre o meio ambiente, é interessante que você acrescente na sua resposta a palavra sustentabilidade. Em algum momento ela vai se encaixar nesse contexto e isso vai ser muito positivo para você, tá bom? E mais, outros princípios, a ecoeficiência. E o que é esta ecoeficiência, gente? Então significa dizer que na gestão dos resíduos sólidos, nós devemos ter um eficiente tratamento destes resíduos com um preço que seja alcançável, porque não adianta nada eu ter algo que com um preço que é inalcançável, isso não iria resolver ali os meus problemas, tá? Então a ideia é que essa ecoeficiência, ao final, na compatibilização aí e também na questão dos resíduos sólidos, ao final possa satisfazer então as necessidades humanas e traga a qualidade de vida e redução do impacto ambiental. Se falar com você em ecoeficiência, é só você então abordar a seguinte ideia: ecoeficiência deve satisfazer as necessidades humanas com um preço, que seja alcançável, que proporcione qualidade de vida e redução do impacto ambiental. Beleza? Cooperação entre as diferentes esferas do poder público. Gente, esta lei é uma lei federal. É uma lei federal. Nós vimos aqui que estas ações poderão ser desenvolvidas isoladamente pelo governo federal, mas poderá também serem executadas em cooperação com os demais entes federativos. E isso, então, ajuda bastante, tá bom? E mais, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Inclusive, essa questão acabou de ser cobrada no concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, viu? Isso aí já foi motivo de cobrança recentemente. O reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico e um valor social, gente. Lembrando que esse resíduo sólido pode ser um importante fomento do gerador de trabalho e também gerador de renda e promotor de cidadania. Até então, gente, nós tínhamos uma visão totalmente equivocada dos resíduos sólidos, que eram então algo sem qualquer outro aproveitamento, era algo então que só tinha aspectos negativos. E já nessa perspectiva nós vimos que não. Existe a possibilidade desse resíduo sólido então, sim, ser reconhecido como um bem econômico, como um valor social, capaz de gerar trabalho, renda, além de promover a cidadania. Tá? O respeito às diversidades locais e regionais, o direito à sociedade, o direito da sociedade à informação e ao controle social, além da razoabilidade e da proporcionalidade. Todos estes princípios, então, norteiam as atividades, norteiam a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bem, como que isso cai em prova? Anotem aí, preste atenção como são as questões em relação a este tema. Em quase todas as questões que eu vi, a banca, gente, misturou, a banca trocou informações. Colocou, por exemplo, objetivos como se fossem, no caso aí, princípios. Então a banca colocou lá para você uma questão do tipo: a prevenção e a precaução é um objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E não é um princípio. Então o que a banca vai querer fazer no dia da sua prova? Ela vai tentar então te induzir a errar, a confundir
Princípios e objetivos. Objetivos é o que nós pretendemos alcançar com esta política. Isso fica fácil, então, na hora de fazer uma questão. Portanto, quais são os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bem, nos termos da nossa lei, tá? Esta política tem por objetivos, primeiro, proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Então, um primeiro objetivo, e por que não se assim se dizer, nós não podemos aqui dizer que seja o único, mas é um mais importante, certamente. Quando falamos de resíduos sólidos, gente, estamos falando de questões envolvendo meio ambiente, saúde pública, qualidade ambiental. Tanto é que eu recomendo, pediu para que você fale de resíduos sólidos, fale de sustentabilidade, fale de saúde pública, fale de qualidade ambiental, tá? Outro objetivo, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos seus rejeitos. A ideia, gente, tá? A ideia aqui, então, é de precaução. A ideia aqui é de precaução. Então, os resíduos sólidos, eles devem ter um tratamento ambientalmente adequado. Esse tratamento ambientalmente adequado não deve ser, no caso aí, disposto na ideia de geração, redução ou reutilização e reciclagem e tratamento aí dos resíduos, tá bom? Estímulo à adoção dos padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. E isso acaba, gente, influenciando diretamente na quantidade de resíduos sólidos. Então nós temos que ter uma cultura também, tá? Que diz respeito aí uma reeducação ambiental, uma reeducação no que diz respeito aí aos resíduos sólidos. A adoção, desenvolvimento, aprimoramento das tecnologias como forma de minimizar os impactos ambientais, além da redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Aliás, aqui é inclusive uma atenção especial que é dada pela nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá ok? Temos ainda mais alguns objetivos. Incentivos à indústria de reciclagem. E nós acabamos de falar que os resíduos sólidos, com o seu tratamento adequado, deve ser um promotor de trabalho, de renda, de inserção, de mais do que isso, né? De promoção social da cidadania. Gestão integrada dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos não podem ter como responsáveis, né? Não podem ser responsáveis apenas uma parte da sociedade. Temos várias pessoas envolvidas aí, vários contextos sociais envolvidos. Todos eles, então, devem agir de maneira integrada. A articulação entre as diferentes esferas do governo público, nós já vimos aqui, né, gente, que a gestão, no caso aqui, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela poderá ser executada isoladamente pelo governo federal, mas pode ser feita em cooperação também com os demais entes federativos e com os particulares. Todo mundo trabalhando em prol, então, de uma gestão dos resíduos sólidos, de maneira sustentável, de maneira compartilhada, de maneira forte, segura, para que possa, então, ter um adequado tratamento de tais resíduos, tá? Capacitação técnica continuada. Nós sabemos, gente, olha, é interessante isso, até mesmo recentemente eu tive a aula com um professor brilhante da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele falou o seguinte, olha, não tem nada que não possa evoluir tecnologicamente. E olha, eu achei essa colocação, pode parecer simples no primeiro momento, é claro que aqui eu estou apenas imprimindo com uma rasa na impressão tudo aquilo que o professor disse, mas é verdade, gente. Hoje, para tudo, a tecnologia pode trazer soluções ainda mais eficientes, cada vez mais. Não seria diferente. Olha como é hoje tratado, né, os resíduos sólidos, como são tratados os resíduos sólidos e como eram antigamente. Olha para você ver o quanto nós já tivemos aí de evolução nesse sentido, não é isso? Regularidade,
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e também de manejo de resíduos sólidos. A ideia é que se adote mecanismos gerenciais e econômicos que possam então ali assegurar a recuperação dos custos dos serviços prestados, que não são poucos, são caros, não é isso? São altos e evidentemente isso merece então atenção pela nossa parte. Mais alguns objetivos: prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis e também bens, serviços e obras que estejam ali com os padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Vocês já ouviram falar sobre a licitação sustentável? Então, se você ainda não ouviu, anota isso aí. Não deve demorar nada para esse assunto estar na nossa prova, viu, gente? Até mesmo numa questão discursiva. Então anota aí, por favor, no seu caderninho aí, no nosso bloco de anotações, o que é uma licitação sustentável. Olha, isso é muito importante. Você vai ver que tem tudo a ver com nossos resíduos sólidos, inclusive. Então, nas aquisições por parte do governo, gente, os produtos reciclados e recicláveis ganham espaço, ganham preferência, tá bom? E mais, integração dos catadores, tá? Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo da vida do produto e incentivo ao desenvolvimento dos sistemas de gestão empresarial, ambiental, tudo isso voltado, então, para os processos produtivos, além do reaproveitamento adequado dos resíduos sólidos e estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Bem, então nós falamos já em duas perspectivas. Falamos sobre os princípios, falamos sobre os objetivos. Agora o seguinte, imagina, eu devo então pensar esta política desta forma, para que eu possa alcançar estes objetivos. Agora, para eu chegar a estes objetivos, eu preciso ter um instrumento. Eu preciso ter, então, algo que me permita realizar estes objetivos. A esta informação, nós damos o nome de instrumentos. Quais são os instrumentos que nós temos previstos na lei que irão viabilizar a consecução dos objetivos previstos aqui? Então, nos termos da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, então nós temos à disposição os seguintes instrumentos: os planos de resíduos sólidos, ouso a dizer a vocês que é aquilo que é mais cobrado em prova. Os inventários e os sistemas declaratório anual de resíduos sólidos, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, além de outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada. O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas, além de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, pois eu já disse a você que os resíduos sólidos, eles têm uma perspectiva muito interessante de ser, de ter valor econômico, de serem fomentadores de trabalho, renda, além de inclusão social e cidadania. Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisa de novos produtos, métodos, processos e tecnologia de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e, evidentemente, ali a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. Pesquisa científica e tecnológica, como eu disse a vocês, não tem nada que não possa evoluir tanto tecnologicamente. A educação ambiental, temos que mudar. Olha, a produção de resíduos sólidos passa muito pela educação ambiental. Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios que nós devemos ter nesse sentido. O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico são todos instrumentos, então, necessários.
Temos ainda o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR, viu? Quando eu falar de SINIR, então, no nosso curso, eu estarei falando do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. O Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, o SINISA, os Conselhos do Meio e também de Saúde, os órgãos colegiados municipais que são destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos e urbanos, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, além dos acordos setoriais. Tudo isso, todos eles são instrumentos, beleza? Bem, olha, ainda nós temos como instrumentos, no que couber, os instrumentos de política nacional do meio ambiente. Aqui então eu faço uma relação destes instrumentos aí da política nacional do meio ambiente que podem ser utilizados aqui no na nossa política nacional de resíduos sólidos. Além disso, os termos de compromisso e de ajustamento de conduta, além do incentivo à adoção de consórcio e outras formas de cooperação entre os entes federados, para que se possa ter ali, então, a elevação das escalas de aproveitamento e a redução dos custos envolvidos nestas operações. Bem, com isso, então, chegamos ao final aí desta nossa primeira aula sobre o tema Lei de Resíduos Sólidos. Uma informação, então, esta aula julgo importantíssima. 80% das questões, então, sobre o tema estão nesta aula. Falarei mais um pouco sobre outros aspectos, porque também temos mais 20% de outros assuntos, mas, de uma vez por todas, eu quero salientar a você mais uma vez. O que mais se cobra desta lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, objetivos, princípios e instrumentos, ok? Um grande beijo no seu coração, muito obrigado, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bem, essa aí então foi uma aula muito importante, foi uma aula interessante, porque do tema Lei de Resíduos Sólidos, 80% então das questões, como eu disse a vocês, saem destes assuntos aos quais nós tratamos nesse encontro. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até um próximo encontro. Tchau, tchau.